Um bilionário roubou a noiva do seu maior rival. O primeiro pecado foi um beijo proibido nas sombras. O segundo foi tomá-la como refém em uma guerra por vingança. Se você gosta de histórias intensas, já deixa o like e se inscreve. Porque esse amor nasceu na escuridão e eu garanto, ninguém vai sair ileso dele. O vestido pesava mais do que parecia. Chloe Hart parou diante das portas douradas do salão de baile do Pierre Hotel. Manhattan brilhava do outro lado das janelas. Um mar de luzes que não aquecia nada. Ela ajustou a máscara veneziana sobre o rosto. Renda negra. Bordados em ouro. Uma obra de arte que escondia olhos cansados de fingir. Chase Dalton, seu noivo, já havia desaparecido entre os convidados. Nenhum olhar. Nenhum toque. Nenhuma palavra. 3 anos de noivado. 3 anos sorrindo para fotos. 3 anos sendo a peça perfeita no tabuleiro da família Dalton. E naquela noite, como em todas as outras, ela estava sozinha. O salão fervilhava. Máscaras deslizavam entre taças de champanhe e risos ensaiados. A elite de Nova York em seu habitat natural. Predadores em seda, medindo uns aos outros com sorrisos afiados. Chloe atravessou o ambiente como uma sombra elegante. Cumprimentou rostos que não reconhecia. Sorriu quando precisava sorrir. Disse as palavras certas nos momentos certos. Buscou Chase com o olhar. Encontrou-o perto do bar, rindo. A mão nas costas de uma ruiva de vestido vermelho. Íntima, natural, como nunca era com ela. Chloe desviou o olhar e caminhou em direção às portas de vidro. Precisava de ar. Precisava de 1 minuto longe daquele teatro. O jardim suspenso do Pierre era uma joia escondida. Arbustos esculpidos, luzes baixas, o horizonte de Manhattan como pano de fundo. Naquela noite estava vazio, ou quase. Chloe se aproximou da grade de proteção, deixou o ar frio invadir os pulmões, fechou os olhos. Por um instante, permitiu-se sentir o peso de tudo aquilo. Curioso, a voz veio das sombras, grave, controlada, com um fio de veneno que fez a pele dela se arrepiar. Você é a única pessoa aqui que não precisa de plateia. Chloe se virou. Uma silhueta se desprendeu da penumbra. Ele estava encostado em uma coluna de mármore, alto, ombros largos sob um smoking impecável. Máscara negra, simples, que deixava à mostra um maxilar esculpido e lábios que pareciam feitos para pronunciar verdades incômodas. Ethan Hale. Todo mundo o reconhecia. O bilionário que construiu um império do nada. O homem que os jornais chamavam de implacável. O rival que Chase mencionava com ódio mal disfarçado. O que você quer, Hale? Ethan. Ele se afastou da coluna. Passos lentos, deliberados. E eu não quero nada. Apenas observo. Observa o quê? Os olhos dele, escuros, impossíveis de ler, percorreram o rosto dela. Desceram pelo pescoço, voltaram aos olhos. Uma mulher que claramente merece mais do que está recebendo. Chloe sentiu o calor subir pelo pescoço. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Ele inclinou a cabeça. Seu noivo ri como se fosse solteiro. Ou como se você não estivesse aqui. O golpe acertou em cheio. Chloe cerrou os punhos. Isso é algum tipo de jogo? Tudo é um jogo, Chloe. O nome dela na voz dele soou como uma carícia e uma ameaça. A questão é se você está jogando para ganhar ou apenas para sobreviver. Ele deu mais um passo. Perto demais. Perto o suficiente para ela sentir o calor que emanava do corpo dele, apesar do frio da noite. Sua máscara está torta, ele murmurou. Antes que ela pudesse reagir, a mão dele se ergueu. Os dedos tocaram o rosto dela, firmes, quentes. Chloe prendeu a respiração. Ele ajustou a máscara devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo, e sem desviar os olhos, traçou a linha do maxilar dela. A respiração dele roçou a pele sensível do pescoço de Chloe. Pronto. A voz era um sussurro, perfeita por fora, novamente. Ela deveria se afastar, deveria voltar para o salão, deveria lembrar quem ela era, quem ele era. Mas os pés não se moveram. Por que está fazendo isso? A voz saiu fraca, quase um sopro.
Ethan recuou um passo. O frio da noite ocupou o espaço onde o calor dele havia estado. Porque alguém precisa mostrar a você que existe mais do que aquela gaiola dourada. Ele ajustou o próprio colarinho. Casual. Como se nada tivesse acontecido. Boa noite, Chloe Hart. Virou-se e caminhou de volta para a escuridão. Chloe ficou parada, o coração trovejando, os dedos tocando o lugar onde os dele haviam estado. Quando finalmente conseguiu se mover, olhou para o salão através das portas de vidro. Chase continuava rindo com a ruiva, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, o que ela sentia não era vazio, era raiva. Chloe não voltou para o salão. Deveria ter voltado. Deveria ter sorrido para os convidados, fingido que nada havia acontecido, retomado seu lugar ao lado de Chase como a noiva perfeita que todos esperavam. Mas os pés a levaram na direção oposta. O terraço do Pierre se estendia além do jardim suspenso, uma área mais reservada com menos luz, onde o vento de Manhattan soprava sem piedade. Chloe caminhou até a grade de proteção e se apoiou nela, deixando o ar gelado morder sua pele exposta. A cidade pulsava lá embaixo, milhões de vidas, milhões de histórias, e ela presa em uma que não havia escolhido. Ainda fugindo da festa? O coração dela saltou. Ethan Hale surgiu ao lado dela como se tivesse brotado da própria noite. Sem pressa, sem cerimônia, como se aquele espaço sempre tivesse pertencido a ele. Está me seguindo? Chloe não se virou para encará-lo. Coincidência. Não acredito em coincidências. Nem eu. Ele se apoiou na grade, a poucos centímetros dela. Mas achei que você precisava de companhia. Eu não preciso de nada. Mentira. Chloe finalmente o encarou. Os olhos dele brilhavam sob a luz fraca. Divertidos, perigosos. Você é sempre tão arrogante. Sempre. Ele não hesitou. E você é sempre tão teimosa em fingir que está bem? O maxilar dela travou. Eu estou bem. Está tremendo. É o vento. Não é o vento. Ethan se afastou da grade e deu um passo na direção dela. Chloe recuou por instinto. As costas bateram contra o metal gelado, encurralada. Ele parou a centímetros de distância, perto o suficiente para ela ver cada detalhe do rosto dele. A linha dura do maxilar, a curva dos lábios, os olhos que pareciam enxergar através de todas as máscaras que ela usava. Me diz uma coisa, Chloe. A voz dele era baixa, controlada. Quantas vezes você já se perguntou por que ainda está com ele? Você está ultrapassando limites. Estou, mas sou curioso por natureza. Curiosidade mata. Vale o risco. Ela tentou desviar. Ele bloqueou a passagem com o corpo. Seu noivo, Ethan continuou, o tom carregado de desprezo. Está lá dentro agora, provavelmente com a mão em outra mulher. E você está aqui, sozinha, fingindo que isso não destrói você aos poucos. Você não sabe do que está falando. Sei mais do que você imagina. Então me conta. Chloe ergueu o queixo desafiando. O que você sabe sobre Chase que eu não sei? Algo cruzou o olhar de Ethan. Rápido, sombrio. Sumiu antes que ela pudesse identificar. Sei que ele não merece você. E você merece? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. O ar entre eles mudou. Ethan inclinou a cabeça. Estudou o rosto dela como se procurasse algo. A resposta para uma pergunta que ele ainda não tinha feito. Talvez não, ele murmurou. Mas pelo menos eu sei o seu valor. Chloe sentiu o coração disparar. O sangue pulsando nas têmporas. A brisa afiada da noite substituída por algo quente. Perigoso. Incontrolável. Eu preciso voltar, ela disse. A voz saiu fraca. Tentou passar por ele. A mão de Ethan segurou a cintura dela, firme, quente, impossível de ignorar. Chloe congelou. Não, ele disse. Apenas isso. Uma palavra. Uma ordem. Me solta. Não. Ethan. Diz que quer ir embora. Ele se aproximou mais. O corpo dele pressionando o dela contra a grade. Diz que quer voltar para aquele salão e fingir mais uma vez. Diz que quer passar o resto da vida ao lado de um homem que nem percebe quando você sai da sala. Os olhos dela arderam. Para.
Diz que não sentiu nada quando eu toquei você. Eu não... Mentirosa. Ele segurou o rosto dela com a outra mão. Os dedos afundaram nos cabelos dela, inclinando a cabeça para trás. Os olhos dele eram escuros, famintos, decididos. Uma vez, ele sussurrou. A respiração quente contra os lábios dela. Me deixa provar uma vez que você está viva. Chloe deveria ter dito não. Deveria ter empurrado, gritado, fugido. Mas quando a boca dele encontrou a dela, o mundo desapareceu. O beijo não foi gentil. Foi uma invasão, uma reivindicação, uma declaração de guerra. Ethan a beijou como se quisesse apagar tudo o que veio antes. Os lábios dele eram exigentes, famintos, sem pedir permissão. A mão na cintura dela apertou, puxando-a para mais perto. A outra mão segurava a nuca, controlando cada ângulo, cada movimento. Chloe perdeu o chão. Seus dedos encontraram os ombros dele. Agarraram o tecido do smoking, puxaram. Ela correspondeu. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ela se rendeu completamente. Deixou a raiva e o desejo e a frustração de anos explodirem naquele único ponto de contato. Beijou-o de volta com a mesma fúria, a mesma fome. O gosto dele era fogo e problema. E ela queria mais. Mas então a realidade a atingiu. O anel no dedo, o vestido de noiva esperando em casa, o homem que ela havia prometido amar. Chloe empurrou Ethan com força. Ele recuou. Apenas um passo. Os lábios vermelhos, a respiração pesada, os olhos ainda escuros de desejo. Isso... Chloe levou a mão aos lábios, trêmula. Isso foi longe demais. Mas aconteceu. Foi um erro. Foi a coisa mais honesta que você fez a noite inteira. Ela balançou a cabeça, o coração ainda trovejando, o corpo ainda em chamas. Fica longe de mim. Virou-se e caminhou em direção ao salão. Passos rápidos, desesperados. Ethan não a seguiu, mas a voz dele a alcançou antes que ela atravessasse a porta. Nos vemos em breve, Chloe Hart. Não era uma ameaça, era uma promessa. E no fundo, ela sabia que ele ia cumprir. O véu pesava como uma sentença. Chloe estava diante do altar da Catedral de St. Patrick, cercada por flores brancas e olhares de centenas de convidados. O vestido era perfeito. O cenário era perfeito. Tudo era exatamente como ela havia planejado. Mas a mente estava em outro lugar. No terraço, no beijo, nos olhos escuros que a haviam devorado sem piedade. Nos vemos em breve, Chloe Hart. Ela engoliu em seco e forçou o foco de volta ao presente. Chase Dalton sorria ao lado dela. O sorriso ensaiado, o olhar vazio, a mão segurando a dela sem nenhum calor. O padre falava algo sobre união e compromisso. Palavras que deveriam significar alguma coisa. Palavras que soavam ocas naquele altar sagrado. Chloe olhou para a aliança no dedo de Chase. Logo haveria outra no dela. Para sempre. O estômago se contraiu. Se alguém tiver algum motivo pelo qual este casal não deva se unir... A voz do padre ecoou pela catedral. Silêncio. Chloe soltou o ar que nem sabia estar segurando. E então as portas se abriram. O som cortou o silêncio sagrado como um trovão. Cabeças se viraram. Murmúrios explodiram entre os convidados. Uma figura surgiu contra a luz que entrava pelas portas. Alto, ombros largos, terno escuro impecável. Ethan Hale caminhou pelo corredor central da catedral como se fosse o dono do lugar. Cada passo era calculado. Cada movimento, uma declaração. Ele não olhava para os lados. Não se importava com os olhares horrorizados. Não vacilou nem por um segundo. Os olhos dele estavam fixos em um único ponto. Nela. Chloe sentiu o sangue gelar. O que diabos? Chase deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Segurança. Ninguém se moveu. Ethan continuou caminhando. Passou pelos bancos repletos de convidados em choque. Passou pelos arranjos de flores que custaram uma fortuna. Passou por tudo como se nada daquilo existisse. E parou a 3 metros do altar. Este casamento acaba aqui. A voz dele era calma, controlada, letal.
Você perdeu o juízo? Chase avançou. Saia daqui antes que eu... Antes que você o quê, Dalton? Ethan tirou um documento do bolso interno do paletó. Desdobrou com calma. Estendeu na direção de Chase. Reconhece isso? O rosto de Chase empalideceu. Isso é... o registro de todas as suas dívidas. Ethan guardou o documento. Dívidas que agora pertencem a mim. O murmúrio dos convidados se transformou em um zumbido ensurdecedor. Chloe não conseguia se mover, não conseguia pensar. O mundo havia parado de fazer sentido. Você... Chase recuou um passo. Você não pode... Posso. E fiz. Ethan subiu os degraus do altar. Cada centavo, cada promissória, cada acordo obscuro que você escondeu da sua noiva e da sua família. Tudo está nas minhas mãos agora. Os olhos dele finalmente encontraram os de Chloe. E o que ela viu ali a fez estremecer. Não era triunfo, não era crueldade. Era algo que ela não conseguia nomear. Chloe. A voz dele baixou. Só para ela. Venha comigo. Ela não vai a lugar nenhum. Chase agarrou o braço dela. Ela é minha noiva. Ela nunca foi sua. Ethan não ergueu a voz. Não precisava. Você não tem mais nada, Dalton. Nem dinheiro, nem poder, nem ela. O aperto de Chase vacilou. Chloe olhou de um para o outro. O noivo que ela conhecia há anos. O estranho que havia invadido sua vida há poucos dias. Eu não entendo, ela sussurrou. O que está acontecendo? Ethan estendeu a mão para ela. Eu explico tudo. Mas não aqui. Não agora. Chloe, não. Chase tentou segurá-la novamente. Ele está mentindo. Isso é algum tipo de golpe. Mas ela viu. Viu o medo nos olhos de Chase. O pânico que ele tentava esconder. A verdade que ele nunca havia contado. No fundo, Chloe sabia. Chase temia muito mais ser exposto do que perdê-la. E isso doeu mais do que qualquer traição. Ela olhou para a mão estendida de Ethan. Os dedos longos, a palma aberta. Um convite, uma ordem, uma promessa. Quando percebeu, sua mão já estava na dele. O toque foi como um choque elétrico, firme, quente, inegável. Ethan a puxou para perto, sem violência, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Os convidados explodiram em protestos. Alguém gritou para chamar a polícia. O padre fez o sinal da cruz. Nada disso importava. Ethan colocou a mão na base das costas de Chloe. Um toque que era proteção e posse ao mesmo tempo. Um aviso silencioso para todos os presentes. Ela está comigo agora. E começou a guiá-la pelo corredor. Chloe caminhou ao lado dele, como em um transe. O véu arrastando atrás. O vestido de noiva brilhando sob a luz dos vitrais. Os rostos chocados passando como borrões. Chase gritava algo, ameaças, promessas de vingança, palavras que se perdiam no caos. Mas Chloe não ouvia mais nada. Só sentia o calor da mão de Ethan nas suas costas. Só via as portas se aproximando. Só conseguia pensar em uma coisa. O que eu acabei de fazer? Eles atravessaram as portas da catedral. Um carro preto esperava na calçada, vidros escuros, motor ligado. Ethan abriu a porta para ela. Chloe hesitou, olhou para trás. A catedral. Os convidados se aglomerando na entrada. Chase imóvel na entrada, pálido, sem reação. A vida que ela conhecia, desmoronando em tempo real. Chloe, a voz de Ethan era baixa. Entre no carro. Ela o encarou. Buscou alguma resposta naqueles olhos escuros. Encontrou apenas determinação. Para onde você está me levando? Ele não respondeu. Apenas esperou. E Chloe entendeu que qualquer que fosse a resposta, já era tarde demais para voltar atrás. Ela entrou no carro. A porta se fechou. E Manhattan começou a desaparecer pela janela. O carro atravessou os portões de ferro às 3 da manhã. Chloe havia perdido a noção do tempo. As horas se confundiram com as árvores que passavam pela janela. Manhattan ficou para trás. Depois, as cidades menores. Depois, qualquer sinal de civilização. Restaram apenas montanhas, floresta, escuridão. Chloe ainda usava o vestido de noiva.
Não houve tempo de trocar. Não houve chance de pensar. Apenas a estrada e o silêncio. E o homem ao lado dela, que não disse uma palavra durante toda a viagem. A mansão surgiu no topo de uma colina como uma sentinela de vidro e aço. Moderna, brutal, isolada de tudo e de todos, uma fortaleza. Chloe sentiu o estômago afundar. O carro parou diante da entrada principal. Ethan desceu primeiro e abriu a porta para ela. Estendeu a mão. Ela ignorou. Saiu sozinha, o tecido branco arrastando na pedra escura do caminho. Você está segura aqui. A voz dele era firme, sem explicação, sem espaço para dúvidas. Isso é uma prisão? Isso é proteção. De quê? Ele não respondeu. Apenas indicou a porta com um gesto. Chloe entrou. O interior da mansão era tão frio quanto o exterior. Linhas retas, superfícies polidas, janelas enormes que mostravam apenas a escuridão da floresta ao redor. Bonito, impessoal, sufocante. Seu quarto é no segundo andar, Ethan disse, caminhando à frente. Roupas serão providenciadas amanhã. Há comida na cozinha. Qualquer coisa que precisar, peça. O que eu preciso é de respostas. Ele parou. Virou-se para encará-la. Terá suas respostas. Quando eu decidir que é hora. Quando você decidir. Chloe avançou um passo, a raiva finalmente rompendo o entorpecimento. Você me arrancou do meu casamento, me trouxe para o meio do nada, e acha que pode simplesmente... Eu não acho nada. A voz dele cortou o ar. Eu sei. O silêncio que se seguiu foi denso. Ethan a estudou por um longo momento, os olhos percorrendo o rosto dela, o vestido amassado, os cabelos que escapavam do penteado arruinado. Venha. Ele fez um gesto em direção ao corredor. Você merece a verdade. Chloe hesitou. Mas a curiosidade venceu o orgulho. Seguiu-o até um escritório no final do corredor. Paredes de vidro, uma mesa de mogno escuro, estantes repletas de livros e documentos. Ethan acendeu a luz e foi até a mesa. Pegou uma pasta. Jogou sobre a superfície polida. Abra. Chloe se aproximou. Abriu a pasta. E o sangue gelou nas veias. Fotos, documentos, transcrições de conversas, extratos bancários com valores que faziam os olhos doerem, e o nome de Chase em todos eles. O que é isso? A voz saiu estrangulada. A verdade sobre o homem com quem você ia se casar. Chloe folheou as páginas, cada uma pior que a anterior. Negócios ilegais, empréstimos de fontes obscuras, conexões com gente perigosa. Isso não pode ser real. É mais real do que qualquer coisa que ele já te disse. Ela largou a pasta. As mãos tremiam. Por que você está me mostrando isso? Porque você precisa entender. Ethan contornou a mesa. Aproximou-se dela. Chase Dalton não é apenas um noivo negligente. Ele é um homem afundado em dívidas com pessoas que não aceitam calote, pessoas que cobram de outras formas. O significado das palavras atingiu Chloe como um soco. Você está dizendo que... Estou dizendo que você era parte do pagamento. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Não. Ela balançou a cabeça. Chase nunca faria isso. Chase faria qualquer coisa para salvar a própria pele. Chloe recuou. Precisava de ar. Precisava de distância. Precisava processar o que estava ouvindo. As costas dela bateram contra a mesa. Ethan continuou avançando. E agora? Ele disse, a voz baixando. Todas as dívidas dele são minhas. O que significa que o destino dele está nas minhas mãos? Ele parou diante dela, perto demais. E o meu destino? Chloe perguntou. Também está nas suas mãos? Ethan não respondeu com palavras. Ele apoiou as mãos na mesa, uma de cada lado dela. Chloe prendeu a respiração. Não havia toque, não havia contato. Apenas a presença dele cercando-a por todos os lados. Os braços formando uma jaula da qual ela não podia escapar. Existem regras aqui, ele disse. A voz era um sussurro rouco. Você não sai da propriedade sem minha permissão. Não faz ligações sem minha autorização. Não tenta fugir. E se eu tentar? Ele inclinou o corpo. O rosto a centímetros do dela. Não tente. Chloe sentiu o perfume dele. Madeira.
couro, algo escuro e proibido. O calor que irradiava do corpo dele mesmo sem tocá-la. Você não pode me manter aqui para sempre. Não pretendo. Então o que você pretende? Ethan não respondeu, apenas a olhou. Os olhos descendo pelo rosto dela, parando nos lábios, subindo de volta. E então, ele fez algo que a desarmou completamente. Inclinou-se ainda mais. O nariz roçou a curva do pescoço dela. Ela sentiu a respiração dele contra a pele. Quente, lenta, deliberada. Ele inalou profundamente, como se quisesse gravar o cheiro dela na memória. O corpo de Chloe reagiu contra sua vontade. Um arrepio desceu pela espinha. O coração disparou. O ar ficou preso na garganta. Ela não conseguia se mover. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir. A proximidade dele. O calor dele. A promessa silenciosa do que poderia acontecer se qualquer um dos dois cedesse 1 centímetro. Ethan. O nome escapou como um suspiro. Ele se afastou. De repente. Bruscamente. Como se tivesse levado um choque. Os olhos dele estavam escuros. A mandíbula travada. As mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Seu quarto é a terceira porta à esquerda no 2º andar. A voz voltou a ser fria, controlada. Descanse. Amanhã conversamos. Ele se virou e caminhou até a porta. Chloe ficou onde estava. O coração ainda trovejando. A pele ainda queimando onde a respiração dele havia tocado. Ethan. Ele parou. Não se virou. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. A verdade. O silêncio se estendeu por 3 batidas de coração. Quando ele finalmente respondeu, a voz era quase inaudível. Porque eu não tive escolha. Havia algo nos olhos dele. Algo mais antigo, mais ferido do que simples vingança. E saiu. Chloe ficou sozinha no escritório, cercada por documentos que provavam que sua vida inteira era uma mentira. E por uma pergunta que não a deixaria dormir. O que Ethan Hale realmente quer de mim? 3 dias. 3 dias trancada naquela mansão de vidro e silêncio. 3 dias seguindo as regras. 3 dias engolindo a raiva que crescia dentro do peito. Chloe acordou no 4º dia decidida a quebrar cada uma delas. 3 noites sem dormir direito. 3 tentativas de falar com Ethan que terminaram em portas fechadas. 3 dias sendo vigiada por câmeras que ela fingia não ver. O quarto era confortável, elegante. Uma prisão de luxo com lençóis de algodão egípcio e vista para a floresta. Roupas novas haviam aparecido no closet. Vestidos, calças, sapatos do seu número exato. Ethan sabia tudo sobre ela, e isso a enfurecia. Chloe desceu as escadas às 7 da manhã. A mansão estava em silêncio. Caminhou até a cozinha, ignorou o café da manhã preparado e foi direto para a porta dos fundos. Trancada. Tentou a porta lateral. Trancada. A porta da garagem. Trancada. Cada saída bloqueada. Cada janela selada. Cada esperança de fuga esmagada antes de nascer. A raiva explodiu. Chloe voltou para o hall de entrada e pegou o primeiro objeto que encontrou. Um vaso de cristal que provavelmente custava mais do que o apartamento onde ela cresceu. Arremessou contra a parede. O som do vidro estilhaçando foi satisfatório. Pegou outro objeto, uma escultura abstrata de bronze. Jogou no chão. E outro. E outro. Quando terminou, estava ofegante. O hall parecia um campo de batalha. Cacos de cristal, molduras quebradas, flores espalhadas pelo mármore. E ela ainda não se sentia melhor. Terminou? A voz veio de trás dela. Chloe se virou. Ethan estava no topo da escada. Camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Calça escura, os braços cruzados sobre o peito. O rosto absolutamente ilegível. Ainda não, ela respondeu. Mas estou chegando lá. Ele desceu os degraus devagar, os sapatos estalando contra o mármore. Cada passo medido, controlado. Parou a 2 metros dela. Sabe quanto custou esse vaso? Não me importo. Claramente. Me deixa sair daqui. Não. Você não pode me manter presa para sempre. Já discutimos isso. Não discutimos nada, Chloe avançou.
Você dá ordens, eu obedeço. Isso não é uma conversa, é uma ditadura. Algo cruzou o olhar dele. Rápido, perigoso. Cuidado, Chloe. Cuidado com o quê? O que você vai fazer? Me trancar no porão? Não me teste. Ou o quê? O maxilar dele travou. Vá para o seu quarto. Não. Chloe. Eu disse não. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Ethan a encarou por um longo momento, os olhos escuros queimando com algo que ela não conseguia, ou não queria, identificar. Ela estava indo longe demais, e ele sabia que precisava conter aquilo antes que a situação saísse do controle. Então, ele se moveu. Rápido, decisivo. Antes que Chloe pudesse reagir, ele a pegou pelo braço e a puxou em direção às escadas. Me solta! Ele não soltou. Subiu os degraus arrastando-a consigo. Chloe lutou. Tentou se desvencilhar. Cravou as unhas no braço dele. Nada funcionou. Ethan a levou até o quarto dela. Empurrou a porta. Entrou e trancou. O clique da fechadura ecoou como um tiro. O que você está fazendo? Chloe recuou até encostar na penteadeira. Ele não respondeu. Apenas avançou. Ethan, para. Ele não parou. Você quer guerra? A voz dele era baixa, controlada, mortal. Eu vou te dar guerra. Eu só quero sair daqui. E eu já disse que não é possível. Por quê? Porque existem pessoas lá fora que fariam coisas com você que nem seus piores pesadelos conseguem imaginar. A confissão escapou como uma explosão. Chloe congelou. Ethan parou a centímetros dela. A respiração pesada. Os olhos em chamas. Você acha que eu te trouxe aqui por diversão? Ele inclinou o corpo, invadindo o espaço dela. Você acha que eu gosto de ser o carcereiro? De te ver me olhar como se eu fosse o vilão dessa história? Então me explica. Ela empurrou o peito dele. Me diz o que está acontecendo. Eu não posso. Por quê? Porque se você souber a verdade, vai querer fazer alguma coisa estúpida. E eu não vou deixar você se machucar. As palavras ficaram suspensas no ar. Chloe sentiu o coração parar. Eu não vou deixar você se machucar. Antes que pudesse processar, as mãos de Ethan seguraram a cintura dela. Ele a levantou, sem esforço, sem aviso, e a colocou sentada na penteadeira. Agora os olhos deles estavam no mesmo nível. O que você está... Chloe tentou descer. Ethan se posicionou entre os joelhos dela, bloqueando a saída. Fica parada, ele ordenou. Me solta. Não. Ela empurrou os ombros dele. Ele não se moveu. Ethan. As mãos dele subiram, seguraram o rosto dela, uma de cada lado. O toque era firme, quente, impossível de ignorar. Você precisa confiar em mim, ele disse, a voz rouca, baixa. Mesmo que eu não mereça essa confiança, mesmo que você me odeie, eu preciso que você fique aqui, segura, até eu resolver isso. Os polegares dele acariciaram as maçãs do rosto dela, devagar, como se ela fosse algo precioso, algo que ele tinha medo de quebrar. Chloe sentiu os olhos arderem. Por que você se importa? A pergunta saiu como um sussurro. O que eu sou para você? Ethan não respondeu, mas os olhos dele disseram tudo. Desceram para os lábios dela, demoraram ali, voltaram para os olhos. O ar entre eles ficou impossível de respirar. Chloe sentiu o corpo inteiro reagir, o coração disparado, a pele em chamas, cada terminação nervosa gritando por algo que ela não deveria querer. Ele se inclinou. Os lábios dele pararam a centímetros dos dela. Ela podia sentir a respiração dele, quente, irregular, tão descontrolada quanto a dela. 1 centímetro. Era só o que os separava. 1 centímetro e anos-luz ao mesmo tempo. Chloe fechou os olhos. E então, ele se afastou. Bruscamente. Violentamente. Como se tivesse sido queimado. Quando ela abriu os olhos, Ethan já estava do outro lado do quarto. As costas voltadas para ela. Os punhos cerrados. Os ombros tensos, como se carregassem o peso do mundo. Descanse. A voz dele era irreconhecível. Amanhã será um dia longo. Ele destrancou a porta e saiu, sem olhar para trás.
Chloe ficou onde estava, sentada na penteadeira, o coração em frangalhos, o corpo tremendo e uma certeza assustadora se instalando no peito. Ela não queria que ele tivesse parado. A tempestade chegou sem aviso. Um momento o céu estava cinza, no seguinte o mundo desabou. Chloe estava no quarto quando o primeiro trovão sacudiu a mansão. As luzes piscaram. Uma vez, duas. E então, a escuridão engoliu tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela tateou no escuro até encontrar a porta. O corredor estava mergulhado em trevas. Nem mesmo a luz de emergência funcionava. Ethan. A voz ecoou sem resposta. Chloe desceu as escadas segurando o corrimão, o coração batendo mais rápido do que deveria. Não era medo do escuro. Era algo mais primitivo. A sensação de estar completamente vulnerável em um lugar desconhecido. Um clarão de relâmpago iluminou o hall por um segundo e revelou a silhueta de Ethan parado na entrada da sala de estar. A tempestade derrubou a energia, ele disse, a voz calma, como se apagões fossem parte da rotina. O gerador vai levar alguns minutos para entrar. E enquanto isso, temos a lareira. Ele acendeu um fósforo. A chama pequena iluminou o rosto dele por um instante antes de tocar a lenha preparada na lareira. O fogo pegou devagar, cresceu, e logo a sala estava banhada em luz dourada. Chloe se aproximou. O calor era bem-vindo depois de horas no quarto gelado, o corpo exausto, a mente à beira do colapso. Ethan foi até um armário e voltou com uma garrafa e 2 copos. Uísque? Ela deveria recusar. Deveria manter a distância. Deveria lembrar que ele ainda era seu carcereiro. Chloe hesitou. O copo brilhando à luz do fogo. A voz da razão dizendo para recusar. Por favor, ele serviu. Entregou o copo a ela. Os dedos se tocaram por um segundo. Nenhum dos dois comentou. Sentaram-se no tapete diante da lareira, lado a lado, perto o suficiente para sentir o calor um do outro, mas sem se tocar. O fogo crepitava, a chuva batia contra as janelas, o mundo lá fora havia desaparecido. Restavam apenas eles. Chloe tomou um gole do uísque. O líquido desceu queimando, aquecendo por dentro o que o fogo aquecia por fora. Você não dorme, Ethan disse de repente. Não era uma pergunta. Como você sabe? As câmeras. Ela deveria ficar com raiva. Deveria sentir a invasão de privacidade. Mas estava cansada demais para lutar. Pesadelos, ela admitiu. Toda noite. Sobre o quê? Sobre tudo. O casamento. Chase. Você me arrastando daquela igreja. Ela olhou para o fogo. Sobre o que teria acontecido se eu tivesse dito sim. O silêncio se estendeu. Você teria se casado com um homem que planejava te entregar como pagamento de dívida, Ethan disse. A voz era baixa, sem julgamento. Teria descoberto tarde demais quem ele realmente era. E quem você realmente é? Ele não respondeu de imediato. Alguém que fez coisas terríveis, ele disse por fim. Alguém que provavelmente vai para o inferno, mas alguém que não ia deixar você ser destruída por causa das escolhas de outro homem. Chloe virou o rosto para encará-lo. A luz do fogo dançava nos olhos dele. Transformava os traços duros em algo quase vulnerável. Por que eu? Ela perguntou. De todas as pessoas que Chase deve ter prejudicado, por que você se importa comigo? Ethan sustentou o olhar dela. Porque algumas pessoas merecem ser salvas. A resposta era vaga, incompleta, cheia de buracos. Mas havia algo na voz dele. Algo que fez o peito de Chloe apertar. Ela desviou o olhar primeiro. Minha cabeça está latejando, murmurou. Acho que é a pressão da tempestade. Vem cá. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Ethan se moveu. Posicionou-se atrás dela. Chloe ficou imóvel, o coração acelerando. O que você está? Fica quieta. As mãos dele subiram para o cabelo dela. Ela tinha prendido os fios em um coque improvisado. Grampos espalhados sem cuidado. Um penteado de quem não se importava mais com aparências. Ethan começou a remover os grampos, um por um. O toque era leve, deliberado. Cada grampo que ele tirava era colocado no chão ao lado deles, com um pequeno clique metálico.
Chloe sentiu os fios começarem a cair, sobre os ombros, pelas costas. Você está tensa, ele disse baixinho. Eu estou em cativeiro. Tensão faz parte do pacote. Ele não respondeu. Os dedos dele encontraram a nuca dela e começaram a massagear. Chloe fechou os olhos. O toque era firme, experiente. Encontrava cada nó de tensão e desfazia com pressão calculada. Os polegares traçavam círculos na base do crânio. Os outros dedos trabalhavam os músculos do pescoço. Era bom demais. Ela deveria mandá-lo parar. Deveria se afastar. Deveria lembrar quem ele era e o que tinha feito. Mas o corpo não obedecia. A tensão dos últimos dias começou a se dissolver. A dor de cabeça recuou. Os ombros baixaram. Isso é... Ela não conseguiu completar a frase. Shhh. Os dedos dele continuaram trabalhando. Desceram pelo pescoço, subiram de volta. Traçaram a linha da coluna até onde o tecido da blusa permitia. Havia algo diferente no toque agora. Não era apenas massagem. Era reverência. Como se ele estivesse memorizando cada curva, cada linha, cada centímetro de pele que conseguia alcançar. Chloe sentiu o corpo inteiro reagir. Um calor que não tinha nada a ver com a lareira. Uma necessidade que crescia a cada segundo. Então os dedos pararam. Ela sentiu a respiração dele vacilar. O maxilar dele roçando de leve no cabelo dela. Uma pausa, como se ele estivesse travando uma guerra consigo mesmo e perdendo. Ethan roçou a boca no ombro dela. Um toque suave, quase inexistente. Um beijo que mal merecia o nome, mas que a fez estremecer da cabeça aos pés. Chloe prendeu a respiração. Os lábios dele permaneceram ali, sem mover, sem pressionar. Apenas presentes. Ela podia sentir a respiração dele contra a pele, quente, irregular, tão descontrolada quanto a dela. Ethan. O nome saiu como uma súplica. Ele se afastou, devagar, relutante, como se cada centímetro de distância custasse algo. Quando Chloe abriu os olhos e se virou, ele já estava de pé. O rosto dele era uma máscara, mas os olhos contavam outra história. Fome, contenção, tormento. O gerador entrou, ele disse, a voz rouca. As luzes vão voltar em breve. Como se respondesse ao comando, a mansão voltou à vida. Luzes acendendo uma a uma. A magia do momento se quebrou. Ethan caminhou até a porta. Ethan. Ele parou. Não se virou. Por que você parou? O silêncio durou uma eternidade. Porque se eu não parasse agora, ele disse, eu não ia conseguir parar depois. E saiu. Chloe ficou sozinha diante do fogo. O cabelo solto, o ombro ainda queimando onde os lábios dele haviam tocado, e uma verdade impossível de ignorar. Ela não queria que ele parasse, nem agora, nem depois, nem nunca. O grito rasgou a noite. Chloe acordou com o coração disparado, o corpo coberto de suor, as mãos agarrando os lençóis como se fossem a única coisa que a mantinha ancorada à realidade. O pesadelo ainda pulsava atrás dos olhos. Chase, o altar. Homens de rostos borrados a arrastando para um carro, mãos que a seguravam, vozes que riam, e ela gritando, 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 mas nenhum som saía. Um soluço escapou da garganta. Ela se encolheu na cama, os joelhos contra o peito, os braços envolvendo o próprio corpo, tentando se proteger de algo que não estava mais lá. Mas a sensação permanecia, o medo, o desamparo, a certeza de que ninguém viria salvá-la. A porta do quarto se abriu com força. Ethan entrou como uma tempestade, descalço, camisa aberta, os olhos varrendo o quarto em busca de ameaças. O que aconteceu? Chloe não conseguiu responder. As palavras estavam presas em algum lugar entre o terror e a vergonha. Ele se aproximou da cama, viu o estado dela, o rosto molhado de lágrimas, o corpo tremendo, os olhos arregalados de quem ainda não tinha voltado completamente do pesadelo. A expressão dele mudou. A urgência deu lugar a algo mais suave, mais cuidadoso. Chloe. A voz baixou. Olha para mim. Ela ergueu os olhos. Encontrou os dele.
Foi só um sonho. Ele disse. Você está segura. Está aqui. Comigo. Eu não... A voz falhou. Eu não consigo parar de tremer. Ethan hesitou. Chloe viu a batalha nos olhos dele. O instinto de manter distância. A linha que ele havia traçado entre os dois. As regras que jurou seguir. E então viu o instante exato em que tudo quebrou. Ele deu um passo em direção à cama. Um único segundo de silêncio. Suficiente para Chloe entender que aquilo mudava tudo. Contornou a cama. Afastou as cobertas. E se deitou ao lado dela. Chloe prendeu a respiração. Vem cá, ele disse baixinho. Ela não se moveu. Não conseguia, o corpo preso entre o medo e a necessidade. Então Ethan fez por ela. Os braços dele a envolveram. Puxaram-na para perto, encaixaram o corpo dela contra o dele, como se tivessem sido feitos para isso. Chloe afundou no abraço. O calor dele a envolveu como um cobertor. O cheiro dele, madeira, sabonete, algo que era apenas Ethan, preencheu os sentidos. O coração dele batia forte contra o ouvido dela. Constante, presente, real. Respira, ele murmurou contra o cabelo dela. Só respira. Ela tentou, inspirou, expirou, inspirou de novo. Aos poucos, o tremor começou a diminuir. Quer me contar? Ele perguntou. Não. Tudo bem. Ele não pressionou, não pediu explicações. Apenas a segurou. Os dedos dele traçavam círculos lentos nas costas dela. Um movimento hipnótico, reconfortante, como se ele soubesse exatamente do que ela precisava. Você veio correndo, Chloe sussurrou. Ouvi você gritar. As câmeras? Não. A voz dele era rouca. Eu estava acordado, no corredor. Ela se afastou o suficiente para olhar para ele. Por quê? Ethan não respondeu de imediato. Os olhos dele percorreram o rosto dela. As bochechas manchadas de lágrimas, os lábios trêmulos, o cabelo bagunçado. Porque eu não consigo dormir. Não desde que você chegou. Não sabendo que você está tendo pesadelos a 3 portas de distância. O peito dela apertou, traindo o que tentava esconder. Ethan, dorme, ele interrompeu. Amanhã a gente conversa. E você? Eu fico aqui. A noite toda? A noite toda. Chloe deveria protestar. Deveria lembrar que aquilo era loucura. Que ele era seu carcereiro. Que nada daquilo fazia sentido. Mas estava tão cansada, tão exausta de lutar. Ela voltou a deitar a cabeça no peito dele. Os braços de Ethan a apertaram mais. Fecha os olhos, ele disse. Ela fechou. A última coisa que sentiu antes de adormecer foi a mão dele subindo para o cabelo dela. Os dedos se entrelaçando nos fios. Um carinho lento, protetor, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A luz do amanhecer a acordou. Chloe abriu os olhos devagar, desorientada. O quarto banhado em tons dourados, o corpo quente, relaxado, seguro. E então percebeu. Ela não estava sozinha. O coração disparou. O primeiro instinto foi se afastar, fugir, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas ela não se moveu. Ethan ainda estava ali, adormecido, o rosto relaxado de um jeito que ela nunca tinha visto, as linhas duras suavizadas pelo sono, os cílios escuros contra a pele, a boca ligeiramente entreaberta. Ele parecia humano, vulnerável. Chloe percebeu a posição deles. Em algum momento da noite, os corpos tinham se rearranjado. Ela estava de costas para ele agora, as costas dela pressionadas contra o peito dele, as pernas entrelaçadas sob as cobertas, e a mão de Ethan repousava na cintura dela. Protetora, possessiva, natural, como se pertencesse ali. Chloe ficou parada, sentindo o peso daquela mão, o calor do corpo dele, a respiração lenta e profunda contra a nuca. Isso era loucura. Ele a tinha sequestrado, mantido prisioneira, controlado cada aspecto da vida dela por dias, e agora estavam na mesma cama, entrelaçados, como se fossem... Ela não conseguia completar o pensamento. Você está pensando alto demais. A voz rouca de Ethan a fez estremecer.
Você está acordado há alguns minutos e não se mexeu. Não. Por quê? A mão na cintura dela apertou levemente. Porque, pela primeira vez em dias, ele disse baixinho, você parecia em paz. Chloe sentiu os olhos arderem. Isso é complicado? Eu ia dizer errado. É. A voz dele era resignada. Provavelmente é. Mas ele não se afastou. E ela não pediu que ele se afastasse. Ficaram ali, imóveis, enquanto o sol subia e a luz dourada se espalhava pelo quarto. O que a gente está fazendo, Ethan? O silêncio durou 3 batidas de coração. Eu não sei, ele admitiu. Mas não consigo parar. Chloe fechou os olhos. A mão dele subiu da cintura, traçou a linha do braço dela, desceu de volta. Um carinho que não deveria existir. Uma intimidade que não deveria ser possível. Eu também não, ela sussurrou. E naquele momento, com a luz da manhã borrando a linha entre certo e errado, Chloe entendeu algo assustador. Em algum ponto entre o ódio e o medo, ela tinha começado a sentir algo mais. Algo que não tinha nome. Algo que ia destruir os dois. Chloe encontrou o dossiê por acidente. Ethan havia saído para uma ligação. A porta do escritório ficou entreaberta e a curiosidade, ou talvez o instinto de sobrevivência, a empurrou para dentro. A pasta estava sobre a mesa, grossa, pesada, com o nome dela na capa. Protocolo Hart, dossiê confidencial. As mãos tremiam quando ela abriu. A primeira página era um relatório. Datas, horários, movimentações. Cada passo que ela havia dado nos últimos 6 meses, documentado com precisão cirúrgica. A segunda página era pior. Fotos. Dela entrando em restaurantes, saindo de lojas, caminhando por ruas que ela achava seguras. Em cada imagem, havia círculos vermelhos marcando rostos ao fundo. Homens que a seguiam. Homens que ela nunca tinha notado. A terceira página fez o estômago dela revirar. Era uma transcrição. Uma conversa entre Chase e alguém identificado apenas como V. As palavras saltavam da página como facas. Ela não vale o problema. Ela vale o que eu disser que vale. Entregue a garota e a dívida está quitada. E se ela resistir? Faça o que for necessário. Chloe sentiu as pernas fraquejarem. Chase não apenas devia dinheiro a pessoas perigosas. Ele a tinha vendido para pagar. A próxima página era um relatório de inteligência. Nomes, conexões, um mapa inteiro de uma rede criminosa que usava mulheres como moeda de troca. E no final, uma nota manuscrita. Interceptar antes da cerimônia. Não há margem para erro. Se ela chegar às mãos de V, não conseguiremos tirá-la. A caligrafia era de Ethan. Você não deveria estar lendo isso. Chloe se virou. Ethan estava na porta, o rosto tenso, os olhos fixos na pasta nas mãos dela. Você sabia. A voz dela era um fio. Esse tempo todo você sabia o que ia acontecer comigo. Sim. Por quanto tempo? Meses. O mundo pareceu inclinar. Meses. Ela largou a pasta na mesa. As páginas se espalharam. Você me vigiou por meses. Não você. A voz dele era firme. Os homens que te seguiam. Eu precisava saber até onde eles tinham ido. Precisava mapear a rede inteira antes de agir. E as fotos, os relatórios sobre mim? Eram para entender a rotina deles, para saber quando você estava mais vulnerável. Ele deu um passo na direção dela. Eu não estava te espionando, Chloe. Eu estava caçando quem queria te machucar. A raiva e a confusão se misturaram em algo que ela não conseguia nomear. Por quê? Ethan entrou no escritório. Fechou a porta atrás de si, porque era a única forma de te tirar de lá antes que fosse tarde demais. Tarde demais para quê? Para te salvar. A palavra atingiu Chloe como um soco. Me salvar? Ela avançou na direção dele. Você me sequestrou, me manteve prisioneira. Me fez acreditar que era algum tipo de troféu em uma guerra entre você e Chase. E se eu tivesse te contado a verdade? Ethan não recuou. Se eu tivesse aparecido na sua porta e dito que seu noivo tinha te vendido para traficantes, você teria acreditado? O silêncio foi a resposta. Você teria ido até ele. Ethan continuou, a voz baixa.
controlada. Mas havia algo quebrando por baixo. Teria pedido explicações, e ele teria te entregue naquela mesma noite. Você não sabe disso. Eu sei, porque foi exatamente o que aconteceu com a última mulher que tentei avisar. Chloe congelou. O quê? Ethan passou a mão pelo rosto, um gesto de exaustão que ela nunca tinha visto nele. Há 2 anos, descobri os esquemas de Chase por acidente. Uma das vítimas... Ele parou. Engoliu em seco. Tentei ajudá-la. Contei tudo. Ela foi até o noivo pedir explicações. O que aconteceu com ela? Desapareceu. A palavra saiu como vidro quebrado. Nunca encontraram o corpo. O ar sumiu do escritório. Chloe olhou para o homem diante dela, o bilionário frio, o carcereiro implacável, o vilão que ela tinha odiado por dias, e viu a verdade. Ele não era nenhuma dessas coisas. Era um homem que carregava um fantasma, uma culpa, um fracasso que o assombrava e que tinha destruído a própria reputação para garantir que a mesma coisa não acontecesse com ela. Ethan, a voz dela quebrou. Eu não espero que você me perdoe. Ele manteve a distância, os ombros tensos, como se esperasse um golpe. Eu não espero que você entenda. Eu só precisava que você estivesse viva, segura, mesmo que me odiasse pelo resto da vida. Por que eu? O quê? Por que você se importa tanto comigo? Ela deu um passo na direção dele. Você não me conhecia. Eu era só mais uma vítima. Por que arriscar tudo por mim? Ethan fechou os olhos. Porque no momento em que eu te vi naquele terraço, a voz era quase inaudível, sozinha, fingindo estar bem, com aquela máscara ridícula escondendo olhos que pareciam tão cansados quanto os meus. Ele abriu os olhos, e o que Chloe viu ali a fez esquecer como respirar. Eu soube que não ia conseguir deixar nada de ruim acontecer com você, mesmo que isso significasse me tornar o vilão da sua história. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Você é um idiota. Eu sei. Um idiota arrogante, controlador e impossível. Eu sei. E você devia ter me contado antes. Eu sei. Chloe atravessou a distância entre eles e o beijou. Não foi um beijo gentil. Foi uma colisão. Uma explosão. Meses de tensão e medo e raiva e desejo se fundindo em um único ponto de contato. As mãos dela agarraram a camisa dele, puxaram. Os botões cederam. As mãos dele seguraram a cintura dela, ergueram, colocaram-na sobre a mesa. Papéis caíram no chão. A pasta, os documentos, nada importava. Chloe, ele se afastou 1 centímetro. A respiração em frangalhos. Se a gente continuar no... Não para. Ela puxou o rosto dele de volta. Pelo amor de Deus, não para. Ele não parou. O beijo se aprofundou. As mãos exploraram. As roupas começaram a cair. Chloe sentiu as costas encontrarem a superfície fria da mesa. O peso dele sobre ela. O calor que irradiava de cada ponto onde os corpos se tocavam. A luz do fim de tarde entrava pela janela. Dourada. Quente. Transformando os dois em silhuetas fundidas. Do lado de fora, a tempestade que ameaçara o dia inteiro finalmente começou a se dissipar. As nuvens se abrindo, o sol rompendo, como se o mundo soubesse que algo estava mudando. As mãos de Ethan seguraram o rosto dela. Os olhos encontraram os dela. Tem certeza? Chloe nunca teve tanta certeza de nada na vida. Sim, ele a beijou de novo. Devagar dessa vez, com reverência. E quando os dois finalmente se tornaram um, não foi apenas físico. Foi a queda de todas as muralhas, a rendição de todas as batalhas, a fusão de 2 almas que tinham lutado contra o inevitável por tempo demais. A noite caiu sobre a mansão. Chloe estava deitada no tapete do escritório, envolta no paletó de Ethan. A lareira crepitava, o corpo saciado, o coração em paz pela primeira vez em semanas. Ethan estava ao lado dela, os dedos traçando padrões preguiçosos no braço nu. O que acontece agora? Ela perguntou baixinho. Ele virou a cabeça para encará-la. Agora eu termino o que comecei.
A voz era firme. Eu destruo todo mundo que tentou machucar você. E depois... Depois? Ele se inclinou. Beijou a testa dela. Depois eu passo o resto da vida tentando merecer você. Chloe sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. A luz da manhã entrou suave pelo quarto. Chloe acordou devagar. O corpo pesado de uma forma boa. Os músculos relaxados. A pele ainda lembrando da intensidade da noite que haviam vivido. Ela estava sozinha na cama. Por um segundo, o pânico apertou o peito. Tinha sido um sonho? Tinha ele se arrependido? Então, ouviu o som de água correndo no banheiro e a voz de Ethan. Está acordada? Chloe se sentou puxando o lençol contra o corpo. Estou. A porta do banheiro se abriu. Ethan apareceu usando apenas uma calça de moletom. Os cabelos úmidos. O peito à mostra. Os olhos encontrando os dela com uma suavidade que ainda a surpreendia. Preparei um banho para você. Um banho? Você merece. Ele se aproximou da cama. Estendeu a mão. Vem. Chloe hesitou. A timidez do dia seguinte era diferente da urgência da noite. À luz do sol, tudo parecia mais real, mais vulnerável. Mas ela pegou a mão dele. Ethan a guiou até o banheiro. E Chloe perdeu o fôlego. A banheira de mármore estava cheia de água fumegante. Pétalas de rosa flutuavam na superfície. Velas acesas criavam uma luz dourada e suave. O aroma de lavanda e algo mais, algo amadeirado, preenchia o ar. Ethan. Shhh. Ele ficou atrás dela, as mãos nos ombros. Só aproveita. Ele a ajudou a entrar na banheira. A água estava perfeita. Quente o suficiente para relaxar cada músculo. Morna o suficiente para não queimar. Chloe fechou os olhos e afundou até os ombros. Isso é... o mínimo. A voz dele veio de algum lugar próximo. Depois de tudo que te fiz passar. Ela abriu os olhos. Ethan estava ajoelhado ao lado da banheira, observando-a com uma expressão que ela ainda estava aprendendo a decifrar. Ternura. Era isso. Ternura em um homem que ela achava incapaz de sentir qualquer coisa além de controle. Você vai ficar aí me olhando? Ela perguntou baixinho. Posso ir embora se preferir. Não foi isso que eu perguntei. O silêncio durou 3 batidas de coração. Ethan se levantou. Os dedos foram até o cós da calça. Tem certeza? Chloe sustentou o olhar dele. Entra. Ele entrou. A água se moveu quando o corpo dele deslizou para dentro da banheira. Ele se posicionou atrás dela, as pernas de cada lado do corpo dela, o peito contra as costas. Chloe se recostou nele, e pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, sentiu-se completamente segura. Isso é estranho, ela murmurou. O quê? Isso. Ela fez um gesto vago com a mão molhada. Nós. Ontem eu ainda achava que te odiava. E hoje? Hoje eu não sei o que sinto. Tudo bem. A voz dele era um murmúrio contra o cabelo dela. Eu também não sei. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era cheio. Cheio de coisas que nenhum dos dois sabia como dizer. As mãos de Ethan se moveram debaixo d'água. Encontraram uma esponja, mergulharam-na e começaram a deslizar pelas costas de Chloe. Ela fechou os olhos. O toque era lento, deliberado. Não havia nada de sexual nele. Não naquele momento. Era cuidado, puro e simples. A esponja traçou a linha da coluna, subiu pelos ombros, desceu pelos braços. Ethan lavava cada centímetro de pele como se estivesse lavando também as memórias ruins. Os dias de medo, as noites de pesadelo, a dor de descobrir quem Chase realmente era. Por que você está fazendo isso? Chloe perguntou sem abrir os olhos. Porque eu posso. A esponja parou. As mãos dele a substituíram, dedos deslizando pelos ombros molhados. Porque você deixou. Eu não devia ter deixado. Provavelmente não. Você é perigoso. Eu sei. E complicado. Também sei. E eu deveria estar correndo na direção oposta. As mãos dele pararam. Ele encostou os lábios na nuca dela. Um toque que era mais carinho do que beijo.
demorado, na pele aquecida pela água. Chloe estremeceu. Mas você não está correndo, ele sussurrou contra a pele dela. Não. A voz dela falhou. Eu não estou. Ele a abraçou por trás, os braços cruzando sobre o peito dela, o queixo repousando no ombro. Ficaram assim, a água esfriando aos poucos, as velas tremulando, o mundo lá fora completamente esquecido. O que vai acontecer agora? Chloe perguntou. Agora eu termino o que comecei. Os homens que queriam me machucar. Eles, Chase, todos os envolvidos. A voz dele endureceu por um segundo. Ninguém vai escapar. E depois? Depois, ele beijou o ombro dela. Depois a gente descobre. Descobre o quê? O que isso significa? Chloe virou a cabeça para olhar para ele. Os olhos dele estavam diferentes, mais suaves, mais abertos, vulneráveis. Você está com medo, ela percebeu. Estou. De quê? De você. A honestidade na voz dele a desarmou. De como você me faz sentir. De como eu não consigo mais pensar direito quando você está perto. Isso é ruim? Isso é perigoso. Ele encostou a testa na dela. Pessoas como eu não podem se dar ao luxo de sentir. Sentimento é fraqueza. Fraqueza te mata. E mesmo assim eu não consigo parar. Chloe tocou o rosto dele, os dedos molhados traçando a linha do maxilar. Então não para. Ela o beijou, devagar, suave. Um beijo que não pedia nada além de presença. Quando se separaram, Ethan estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas era real. A água está esfriando, ele disse. Eu sei. A gente deveria sair. Provavelmente. Nenhum dos dois se moveu. O sol subiu mais no céu. A luz dourada deu lugar a um branco suave. As velas se apagaram uma a uma, e eles permaneceram ali, entrelaçados, em silêncio. Dois estranhos que tinham se tornado algo mais. Dois inimigos que tinham encontrado paz um no outro. Dois corações quebrados que, juntos, começavam a parecer inteiros. Mais tarde, enrolados em roupões, sentaram-se na varanda do quarto. O café esfriava nas mãos. A floresta se estendia até onde a vista alcançava. O silêncio era confortável. Eu nunca tive isso, Chloe disse de repente. Isso o quê? Paz. Ela olhou para ele. Com Chase, era sempre performance, sempre fingimento. Eu nunca pude simplesmente ser. E agora? Agora eu não preciso fingir nada. Ethan estendeu a mão, entrelaçou os dedos nos dela. Eu vou proteger isso, ele disse. A voz era uma promessa. Vou proteger você, custe o que custar. Chloe apertou a mão dele. Eu sei, e naquele momento, olhando para o homem que tinha virado sua vida de cabeça para baixo, ela soube de uma coisa. O que quer que viesse a seguir, ela não estaria sozinha. Nunca mais. O alarme rasgou o silêncio. Um som agudo, penetrante, que fez Chloe saltar da cadeira na varanda. O café caiu no chão. A xícara se estilhaçou. Ethan já estava de pé, o corpo tenso, os olhos varrendo o horizonte. O que está acontecendo? Ele não respondeu. Pegou o celular do bolso. Olhou para a tela, e algo no rosto dele mudou. Algo que fez o sangue de Chloe gelar. Ethan. Ela agarrou o braço dele. O que está acontecendo? Eles nos encontraram. 3 palavras. 3 palavras que destruíram a bolha de paz que tinham construído. Como? O localizador. A voz dele era cortante, focada. Deve ter ficado na sua bolsa desde o casamento. Eu deveria ter verificado. Deveria ter. Ele parou. Balançou a cabeça. Não havia tempo para culpa. Vem comigo. Agora. Ethan a puxou para dentro da mansão. Atravessaram corredores que Chloe nunca tinha visto. Desceram escadas. Viraram encantos que pareciam não existir. Até chegarem a uma porta de aço. O que é isso? Quarto do pânico.
Ele digitou um código no painel. A porta se abriu com um sibilo. Você vai ficar aqui até eu voltar. Não. Chloe, eu não vou me esconder enquanto você... Você vai. Ele a empurrou para dentro. O quarto era pequeno. Paredes reforçadas. Monitores mostrando imagens de câmeras de segurança. Porque se alguma coisa acontecer com você, nada mais importa. E se alguma coisa acontecer com você? A pergunta ficou suspensa no ar. Ethan parou. Por um segundo, a máscara de controle rachou. Chloe, não me pede para ficar aqui assistindo você morrer. Eu não vou morrer. Você não sabe disso. Eu sei que faria qualquer coisa para te manter segura. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares limpando lágrimas que ela nem tinha percebido que estavam caindo. Qualquer coisa. Ethan, escuta. A voz dele era urgente, rouca. Eu preciso que você fique aqui. Eu preciso saber que você está protegida. Porque se eu tiver que me preocupar com você lá fora, eu vou cometer erros. E erros significam que a gente não sai vivo dessa. O alarme continuava soando. Distante agora, mas constante. Quantos são? Chloe perguntou. Ethan olhou para um dos monitores. Pelo menos 8. E você? Eu tenho uma equipe. E tenho algo que eles não têm. O quê? Os olhos dele encontraram os dela. Motivo para vencer. Ele a puxou para perto. Os corpos se chocando. Os braços dele envolvendo-a com uma força que beirava o desespero. E então ele a beijou. Não foi como os outros beijos. Não tinha a urgência da paixão. Não tinha a suavidade do cuidado. Era um beijo de despedida. Um beijo que carregava tudo o que ele não conseguia dizer. Medo, determinação, devoção. A certeza de que aquele podia ser o último. Chloe agarrou a camisa dele. Puxou-o mais perto. Tentou gravar cada segundo na memória. O gosto dele, o calor dele, o jeito como ele a segurava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Ethan encostou a testa na dela. Eu te amo. As palavras atingiram Chloe como um raio. Ela congelou. O coração parou. O mundo parou. O quê? Eu te amo, ele repetiu. A voz firme, apesar de tudo. Eu sei que é cedo. Eu sei que não faz sentido. Eu sei que você tem todo o direito de achar que estou louco. Mas eu te amo, Chloe Hart. E eu vou sair lá fora e destruir qualquer pessoa que tente machucar você. Porque é isso que eu faço. É isso que eu sou. Alguém que ama você demais para deixar qualquer coisa ruim te alcançar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ethan. Não precisa responder. Ele beijou a testa dela. Não agora. Não assim. Me responde depois, quando tudo isso acabar. E se não acabar? Vai acabar. Os olhos dele eram de aço. Eu prometo. Ele se afastou, caminhou até a porta. Ethan. Ele parou, não se virou. Volta para mim, Chloe disse, a voz quebrando. Você me ouviu? Você volta para mim. Ele olhou por cima do ombro. Um sorriso triste nos lábios. Sempre. A porta se fechou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chloe se virou para os monitores, as mãos tremendo, o coração em pedaços. As imagens mostravam a propriedade de vários ângulos, o portão principal, o jardim, a entrada lateral, o perímetro da floresta e os homens que se aproximavam. Eram mais do que 8. Chloe contou 12, 15, todos armados, todos vestidos de preto, movendo-se com a precisão de profissionais. O estômago dela se contraiu, e então ela viu Ethan. Ele apareceu em uma das câmeras, caminhando em direção à entrada principal, sem pressa, sem medo, como se estivesse saindo para um passeio casual. Mas havia algo diferente nele, a postura, o olhar, a energia que ele emanava. Ele não era mais o homem que a tinha segurado na banheira. Não era mais o bilionário que a tinha beijado na varanda. Ele era algo mais, algo perigoso, algo letal. O primeiro homem surgiu pelo portão. Ethan se moveu. Chloe prendeu a respiração. Foi rápido, brutal, eficiente. Em segundos o homem estava no chão, desarmado, imóvel. Outro apareceu,
E outro. E outro. Ethan os enfrentou um a um, sem hesitação, sem piedade. Chloe assistia hipnotizada, aterrorizada, fascinada. Ela nunca tinha visto nada assim. Ele lutava como se tivesse nascido para aquilo. Cada movimento era calculado, cada golpe preciso. Ele antecipava os ataques antes deles acontecerem. Desviava, contra-atacava, neutralizava. E em nenhum momento pareceu em perigo. Mas eles continuavam vindo. 2 de uma vez. 3. 4. A equipe de Ethan apareceu. Homens que Chloe não conhecia, lutando ao lado dele, protegendo os flancos. O combate se espalhou pela propriedade. Tiros, gritos, vidro quebrando. Chloe não conseguia desviar os olhos. E então viu algo que fez o sangue congelar. Um homem havia contornado a confusão. Aproximava-se da casa pelos fundos, na direção do quarto do pânico. Não, ela sussurrou. Olhou ao redor, desesperada. O quarto era seguro, mas ela estava desarmada, indefesa. Voltou os olhos para o monitor. Ethan ainda lutava na frente. Não tinha visto. O homem chegou à porta dos fundos, forçou a entrada. Chloe recuou até a parede. Os passos ecoaram pelo corredor, cada vez mais perto. Ela olhou para o monitor que mostrava Ethan. Ele tinha acabado de derrubar mais um oponente, quando algo chamou a atenção dele. Um dos homens da equipe apontou para a casa. Gritou algo. Os olhos de Ethan se arregalaram, e ele correu. Mais rápido do que Chloe achava possível. Atravessou a propriedade. Entrou pela porta principal. Desapareceu das câmeras. Os passos no corredor pararam. Do outro lado da porta de aço, uma voz. Sei que você está aí dentro, querida. Chloe parou de respirar. Silêncio. E então, o som de luta. Impacto. Grunhidos. Algo pesado batendo contra a parede. Mais silêncio. 1 minuto. 2. Uma eternidade. A porta do quarto do pânico se abriu. Ethan estava parado ali, ofegante, suado, um corte sangrando na testa, mas vivo. Acabou, ele disse. Chloe atravessou o espaço entre eles e se jogou nos braços dele. Ele a segurou com força, o corpo inteiro tremendo. Eu te amo, ela sussurrou contra o peito dele. Eu também te amo. Os braços dele apertaram ainda mais. E pela primeira vez desde que o alarme tinha soado, Chloe conseguiu respirar. O silêncio após a batalha era quase pior do que o caos. Chloe saiu do quarto do pânico agarrada à mão de Ethan. Os corredores da mansão pareciam um campo de guerra. Vidros quebrados, móveis derrubados, marcas de luta em cada superfície. E corpos, homens caídos pelo chão. Alguns inconscientes, outros gemendo de dor, todos neutralizados. A equipe de Ethan trabalhava com eficiência silenciosa, algemando, arrastando, limpando o rastro de destruição. Quantos? Ethan perguntou a um dos homens. 17 no total. 3 fugiram antes de conseguirmos cercar. O resto está contido. E ele? O homem hesitou. Na sala principal. Ethan assentiu. Apertou a mão de Chloe. Você não precisa ver isso. Eu quero ver. Ele a estudou por um momento, procurando sinais de fraqueza, de dúvida. Não encontrou nenhum. Tudo bem. Caminharam juntos até a sala principal. E Chloe finalmente viu o rosto do homem que tinha destruído sua vida. Chase Dalton estava ajoelhado no centro do cômodo, as mãos algemadas nas costas, o terno caro rasgado e sujo, o rosto marcado por hematomas. Mas o pior era o olhar. Não havia mais arrogância. Não havia mais charme ensaiado. Restava apenas medo, puro e absoluto. Quando ele viu Chloe, algo mudou. Chloe. A voz era desesperada. Graças a Deus, você precisa me ajudar. Esse homem é louco. Ele me sequestrou, me... Para. Uma única palavra. Baixa. Firme. Chase engoliu o resto da frase. Chloe se soltou de Ethan e caminhou até o homem com quem quase tinha se casado. Parou a 1 metro de distância. Olhou para ele de cima. Eu vi os documentos, ela disse. Eu sei o que você planejava fazer comigo. Chloe, isso é mentira. Ele fabricou tudo.
Você me conhece, você sabe que eu nunca... Eu li as transcrições, Chase. A voz dela não tremeu. Entregue a garota e a dívida está quitada. Foram suas palavras. O rosto dele perdeu a cor. Eu posso explicar. Não pode. Chloe se abaixou até os olhos deles ficarem no mesmo nível. Você me vendeu, como se eu fosse um objeto, uma mercadoria. 3 anos juntos, e eu não valia mais do que uma dívida de jogo. Eu estava desesperado. Eles iam me matar. Então você decidiu que eu deveria morrer no seu lugar? O silêncio foi a resposta. Chloe se levantou, virou as costas para ele. Leva ele, disse aos homens de Ethan. Eu não quero ver esse rosto nunca mais. 2 homens ergueram Chase pelos braços. Ele começou a se debater. Você não pode fazer isso. Minha família vai destruir vocês. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua família já foi notificada, Ethan disse calmamente, junto com as autoridades federais. E com cada parceiro de negócios que seu pai tem. O nome Dalton vai virar sinônimo de escândalo antes do amanhecer. O desespero nos olhos de Chase se transformou em horror. Você vai pagar por isso, Hale. Você vai... Tira ele daqui. Os homens arrastaram Chase para fora. Os gritos dele ecoaram pelo corredor até desaparecerem. E então havia silêncio. Chloe sentiu o peso do momento desabar sobre os ombros. A adrenalina que a tinha sustentado começou a ceder. As pernas fraquejaram. Ethan. Ela se virou e viu o sangue. Não era apenas o corte na testa. Havia mais, muito mais. O lado esquerdo da camisa dele estava encharcado de vermelho. Uma mancha que crescia a cada segundo. Ethan, ele olhou para baixo, como se só agora percebesse. É só um arranhão. Isso não é um arranhão. As pernas dele cederam. Chloe correu. Chegou a tempo de ampará-lo antes que caísse. O peso dele a derrubou junto. Os 2 foram ao chão. Não, não, não. Ela rasgou a camisa dele. Encontrou a ferida. Um corte profundo logo abaixo das costelas. Por que você não disse nada? Tinha coisas mais importantes. Mais importantes do que estar sangrando. Você estava em perigo. Os olhos dele encontraram os dela. Ainda calmos. Ainda firmes. Nada é mais importante do que isso. Você é um idiota. Você já disse isso antes. E vou continuar dizendo até você parar de quase morrer. Ela olhou ao redor desesperada. Encontrou o que precisava. Toalhas em um aparador próximo. Provavelmente decorativas. Agora serviriam para outra coisa. Pressionou o tecido contra a ferida. Ethan gemeu. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa, eu preciso estancar. Eu sei. A mão dele encontrou a dela. Está tudo bem. Não está tudo bem. Você levou uma facada. Já passei por pior. Isso não me faz sentir melhor. Ele riu. Um som fraco. Dolorido, mas genuíno. Você fica linda quando está brava. Cala a boca. Me fazendo calar a boca também. Ethan Hale, se você morrer, eu juro que nunca vou te perdoar. Os olhos dele se suavizaram. Eu não vou morrer. Promete. Prometo. As mãos de Chloe tremiam enquanto mantinham pressão na ferida. O sangue ainda escorria por entre os dedos. Quente, vermelho, real demais. Onde está a sua equipe? A voz dela estava à beira do pânico. Alguém precisa chamar um médico? Já chamaram. Um dos homens apareceu na porta. 5 minutos. 5 minutos. Uma eternidade. Chloe voltou a atenção para Ethan. O rosto dele estava pálido, os olhos lutando para permanecer abertos. Ei! Ela tocou o rosto dele com a mão livre. Manchou a bochecha dele de sangue. Fica comigo. Você me ouviu? Fica comigo. Não vou a lugar nenhum. Bom, porque você ainda me deve um futuro. Um sorriso fraco cruzou os lábios dele. Tá, que tipo de futuro? Não sei ainda. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a voz permaneceu firme. Mas você prometeu que a gente ia descobrir juntos, lembra? Lembro. Então você não tem permissão para desistir agora. Sim, senhora. Os minutos se arrastaram. Chloe não tirou os olhos dele.
Não soltou a pressão na ferida. Não parou de falar. Coisas sem sentido. Promessas, ameaças, qualquer coisa para mantê-lo acordado. E ele ficou, olhando para ela com aquela expressão que ainda a desarmava. Adoração. Era isso que ela via nos olhos dele, mesmo sangrando, mesmo à beira da inconsciência. Ele a olhava como se ela fosse a única coisa que importava no universo. A equipe médica chegou. Chloe foi gentilmente afastada. Médicos e enfermeiros cercaram Ethan. Vozes profissionais, movimentos eficientes. Ela ficou parada a poucos metros, as mãos cobertas de sangue, o corpo tremendo. Um dos homens de Ethan se aproximou. Ele vai ficar bem, disse. É mais forte do que parece. Chloe assentiu, incapaz de falar. Assistiu enquanto eles trabalhavam, enquanto estancavam o sangramento, enquanto estabilizavam os sinais vitais. E quando finalmente disseram que ele estava fora de perigo, as pernas dela cederam. Alguém a amparou. Levou-a até onde Ethan estava deitado em uma maca improvisada. Os olhos dele se abriram quando ela se aproximou. Ei, ei. A voz dela era um sussurro. Eu disse que não ia morrer. Eu sei. Você duvidou? Nem por um segundo. Mentira. E os dois sabiam. Ela se ajoelhou ao lado dele. Segurou a mão que ele estendeu. Entrelaçou os dedos nos dele. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por tudo. Por me salvar. Por lutar por mim. Por estar vivo. Ethan apertou a mão dela. Eu faria tudo de novo. Eu sei. Ela se inclinou. Beijou a testa dele. E é por isso que eu te amo. Os olhos dele brilharam. Diz de novo. Eu te amo. Mais uma vez. Eu te amo, Ethan Hale. Ela encostou a testa na dele. E quando você estiver melhor, eu vou passar o resto da vida te mostrando isso. Ele sorriu. E pela primeira vez desde que o alarme tinha soado, os dois finalmente descansaram, deitados ali, juntos, inseparáveis, sobreviventes de uma tempestade que deveria tê-los destruído, mas que, em vez disso, os tinha tornado inquebráveis. 6 semanas se passaram. Chloe Hart estava diante do espelho, ajustando os brincos de diamante que Ethan tinha enviado naquela tarde. O vestido era azul marinho, longo, elegante, diferente de qualquer coisa que ela teria escolhido na vida anterior. A vida anterior. Era assim que ela pensava agora. Antes e depois. 2 existências divididas por um homem que virou seu mundo de cabeça para baixo. A cicatriz de Ethan tinha curado bem. O escândalo dos Dalton tinha explodido em manchetes por 2 semanas, antes de ser substituído por outro escândalo. Chase estava aguardando julgamento. A rede de tráfico tinha sido desmantelada e Chloe tinha voltado a respirar. Está pronta? A voz veio da porta do quarto. Ela se virou. Ethan estava encostado no batente, smoking preto, gravata borboleta, os cabelos penteados para trás, os olhos percorrendo cada centímetro dela com uma admiração que ainda a fazia corar. Quase. Você está linda. Você também não está mal. Ele sorriu. Aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar. Pequeno, discreto, reservado só para ela. O carro está esperando. Aonde estamos indo, afinal? Você vai ver. Chloe revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. 6 semanas, e ele ainda conseguia surpreendê-la. O carro parou diante do Pierre Hotel. Chloe sentiu o coração acelerar. Ethan, confia em mim. Ele saiu do carro e abriu a porta para ela. Estendeu a mão. Chloe a segurou e deixou que ele a guiasse para dentro. O saguão estava exatamente como ela lembrava. Mármore reluzente, lustres de cristal, o murmúrio discreto da elite nova-iorquina. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Desta vez, a mão que segurava a dela não a soltaria por nada. Eles atravessaram o salão de baile, um evento de caridade. Rostos conhecidos, sorrisos ensaiados, o mesmo teatro de sempre. Mas Chloe não prestava atenção, porque sabia para onde Ethan estava levando-a. As portas de vidro se abriram, o terraço, o mesmo terraço onde tudo tinha começado. A noite estava clara. Manhattan brilhava como um tapete de estrelas caídas. O vento era suave, fresco,
carregando o cheiro da cidade que ela tinha aprendido a amar de novo. Chloe parou no mesmo lugar onde tinha parado meses atrás, quando era uma noiva infeliz fugindo de um casamento vazio, quando era uma mulher que tinha esquecido como se sentir viva. Você planejou isso, ela disse baixinho. Cada detalhe. Ethan se posicionou diante dela, os olhos fixos nos dela, sérios, intensos, cheios de algo que fazia o peito dela apertar. Naquela noite, ele começou, eu te vi parada aqui, sozinha, fingindo que estava tudo bem. E eu soube que ia fazer qualquer coisa para te tirar daquela vida. Você fez. Fiz coisas terríveis, te sequestrei, te mantive prisioneira, te fiz duvidar de tudo. Ethan, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu te tirei de uma gaiola, mas criei outra. Eu disse que era para te proteger e era. Mas também era porque eu não conseguia suportar a ideia de te perder, de te ver voltar para aquela vida, de te ver pertencer a outro homem. Eu nunca pertenci a Chase. Eu sei, mas você também não deveria pertencer a mim. Ele tirou algo do bolso do smoking. Um envelope. Isso é o contrato original. A voz dele era firme. A dívida de Chase. O documento que me deu poder sobre o destino dele. E por extensão, sobre o seu. Chloe olhou para o envelope, o coração batendo forte. O que você vai fazer com ele? Ethan não respondeu. Rasgou o envelope ao meio, e ao meio de novo, e de novo. Os pedaços caíram no chão como neve. Espalharam-se pelo terraço. Foram carregados pelo vento. A dívida está paga, ele disse. Você não me deve nada. Nunca deveu. Chloe sentiu os olhos arderem. Ethan, eu não quero que você fique comigo por obrigação, por gratidão, por falta de opção. Ele deu um passo à frente. Eu quero que você fique comigo porque escolheu, porque quer, porque... Ele parou, respirou fundo e se ajoelhou. Chloe perdeu o ar. Porque eu te amo, ele continuou. A voz rouca, os olhos brilhando. Mais do que eu achava possível amar alguém. Você me fez querer ser melhor. Você me fez acreditar que eu poderia ser mais do que o vilão da minha própria história. Ele tirou uma caixa de veludo do bolso. Abriu. O anel era simples, elegante. Um diamante solitário que capturava a luz da cidade e a transformava em arco-íris. Chloe Hart. A voz dele era firme apesar de tudo. Você aceita passar o resto da vida me ensinando como amar direito? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela não conseguia falar, não conseguia pensar, só conseguia sentir. A emoção que transbordava do peito. A certeza que se instalava na alma. A paz que finalmente encontrava um lugar para pousar. Sim, a palavra saiu como um sussurro, mas foi o suficiente. Ethan deslizou o anel no dedo dela. Levantou-se e a puxou para os braços dele. Chloe o abraçou com toda a força que tinha. Eu te amo, ela disse contra o pescoço dele. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei. A voz dele estava embargada. Eu também te amo. Ele se afastou o suficiente para segurar o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas que continuavam caindo. Sem mais segredos, ele disse, sem mais gaiolas. Só nós. Só nós. E então, ele a beijou. Foi um beijo diferente de todos os outros. Não havia urgência, não havia desespero, não havia medo do que viria depois. Era um beijo de promessa, lento, profundo, cheio de tudo o que eles tinham conquistado juntos. A luz da lua banhava os dois. As luzes de Manhattan cintilavam ao fundo. O vento brincava com o vestido dela e os cabelos dele. Quando se separaram, Ethan a ergueu do chão. Girou-a uma vez. O riso dela ecoou pelo terraço. O que você está fazendo? Comemorando. Me coloca no chão. Nunca. Ele a colocou de volta no chão, mas não a soltou. Os braços permaneceram ao redor dela, os corpos entrelaçados. E agora? Chloe perguntou. Agora a gente vive. Simples assim? Simples assim. Ela encostou a cabeça no peito dele.
Ouviu o coração batendo. Forte, constante. Dela. Sabe o que eu estava pensando naquela primeira noite? Ela disse baixinho. Quando você me encontrou aqui. O quê? Que eu estava presa em uma história que não tinha escolhido. Que eu era só um personagem no roteiro de outra pessoa. E agora? Chloe ergueu o rosto para olhar para ele. Agora eu sou a autora da minha própria história. Ela sorriu. E você é o plot twist que eu não esperava. Ethan riu. Um som baixo, quente, cheio de futuro. Eu posso viver com isso. Bom, porque você não tem escolha. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a cidade brilhava ao redor. Dois sobreviventes que tinham encontrado um ao outro no meio do caos. Dois corações partidos que tinham aprendido a bater juntos. Dois estranhos que tinham se tornado lar um para o outro. A noite avançou. A festa continuou lá dentro. Mas nenhum dos dois se moveu. Porque ali, naquele terraço, sob a luz da lua e das estrelas de Manhattan, eles tinham tudo o que precisavam. Um ao outro. E isso era mais do que suficiente. O vento levou os últimos pedaços do contrato para longe. A dívida estava paga. E o amor, finalmente, estava livre. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde assiste, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Um bilionário roubou a noiva do rival. O que parecia vingança era, na verdade, um resgate desesperado. E desse caos nasceu um amor que venceu o medo, o sangue e a guerra. Porque quando o amor nasce nas sombras, ele se torna indestrutível na luz.